O deputado Paulo Pimenta, na CPMI do INSS, cita o pastor André Valadão. Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje vamos aqui reagir ao canal Cristão Também Pensa a respeito de uma fala, do deputado Paulo Pimenta, falando a respeito aí do André Valadão e outras pessoas aí tentando causar um certo descrédito ou até mesmo ser chamado, a CPMI, sobre a respeito de enriquecer, como a fala dele, ilicitamente, E aqui também a nossa querida irmã, vai defender o pastor André Valadão a respeito do que vem acontecendo na vida dele. Eu quero que você acompanhe comigo, tá, pessoal? Mas antes de irmos para o vídeo, conto com seu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Temos vídeo todos os dias aqui, tá? Dito isso, vamos para o vídeo. Eu nunca tinha ouvido falar em Carlos Roberto Ferreira Lopes. Eu nunca tinha ouvido falar em Antônio Camilo, Luciano Fracaro, Nelson Williams, Anderson Cordeiro, Igor Delacrode, Felipe Gomes, Américo Monte. Não sei quem são essas pessoas, eu só sei uma coisa: essa gente toda enriqueceu. Da noite para o dia se tornaram milionários. Não são agricultores, não têm indústria, não são comerciantes. Como é que essas pessoas, senhor presidente, do dia para a noite, todas se tornaram milionários? Quando eu pergunto a Vossa Excelência, de que esgoto brotou essa gente? Felipe Gomes, 35 anos, milionário. Assim eles não ficaram ricos trabalhando, eles ficaram ricos como? Roubando dos aposentados. Era impossível bilhões serem roubados sem um esquema de corrupção dentro do INSS. E tem um fato curioso, senhor presidente. Em poucos anos que eles ficaram bilionários, teve a pandemia. Quando a economia do país estava parada, e contrário à lógica do mundo, eles ficaram mais ricos durante a pandemia. Por quê? Porque tudo leva a crer que, além da questão da jogatina, eles têm aqui uma relação muito íntima e muito próxima entre eles no esquema da Covid, senhor presidente. Vendendo teste de Covid, vacina. Porque olha aqui, todos jovens, presidentes de associações de aposentados, associações fantasmas. Esse Gomes, que vai vir aqui segunda-feira, amigo do pastor André Valadão, Gomes pagou o Réveillon promovido pela instituição religiosa que lotou o estádio Allianz Parque do Palmeiras em 2024. Senhores, o cara pagou o Réveillon que lotou o estádio do Palmeiras. Quanto custou isso? Quantos milhões custaram isso? Gomes gasta por mês 100 mil reais em grifes de luxo. Louis Vuitton, Chanel, Dior. Carros de luxo, Mercedes, Lamborghini. O outro aqui, Américo Monte, repassa transferências, cada uma de 500 mil para concessionárias de Alphaville. Deu também 200 mil para um pastor da igreja de Alphaville, mais 218 mil em joalherias. Pagou 100 mil por um tênis italiano. De onde é que brotou tudo isso, senhor presidente? Esse pântano. E aí, senhores, não adianta. O parlamentar que me antecedeu fez todo o exercício de retórica, mas todas as datas que ele citou foram 2017, não era governo do PT. 2019, não era governo do PT. 2020, 2022, todas as datas citadas aqui ocorreram no final do governo Temer e no governo Bolsonaro. Essa gente saiu do esgoto, saiu do pântano no governo Bolsonaro. Esses jovens bilionários, os filhos da farra do INSS, donos de iates, Lamborghinis, Ferraris,
joias, relógios de R$1 milhão, helicópteros, aviões. Todos eles, senhor presidente. Jovens de 30 e poucos anos têm helicóptero, tem jato, tem Ferrari, tem Lamborghini, relógio Rolex de R$1 milhão, falam ir para a Europa como quem vai para casa todos os finais de semana. Essa gente nunca trabalhou, senhor presidente. Essa gente nunca produziu nada. Essa gente enriqueceu roubando os aposentados e aposentadas, roubando no Covid. Bom, gente, é uma acusação que ele está afirmando aqui que essas pessoas roubaram os aposentados, né? E também ele relata aqui que foi no fim do governo do Temer e também no início do governo de Bolsonaro, né? Ou seja, ele está afirmando aqui que essas pessoas prosperaram ilicitamente. Todos nós sabemos que a igreja do pastor André Valadão ela é uma igreja muito próspera, de grandes empresários e muitos que estão na política e outros que não, né, que nem cristãos são pessoas que dizimam, que ofertam na vida do André Valadão. O André Valadão, né, tem uma trajetória gigantesca, né, no mundo gospel. Então, ele, além de ser músico e compositor, ele prosperou muito, né, em relação às suas canções que estouraram, né, e outras credibilidades que ele tem, né, como investimento, e o mesmo mora nos Estados Unidos, né? Então, é muito mais fácil dele prosperar naquele país, porque a moeda é 5 vezes maior do que a do Brasil. Então, não tem como a pessoa chegar e dizer que caiu de paraquedas e prosperou da noite para o dia. Isso é mentira, né? Então, eu quero que você dê sua opinião, tá, pessoal? Porque essa aqui é a minha opinião, eu conheço a trajetória, né, do pastor André Valadão, e com certeza se tivesse feito alguma coisa na época que quando ele começou a falar, né, do grupo LGBT, ele teria com certeza sido condenado e com certeza pesquisaram a vida dele dos pés à cabeça, mas não acharam nada. Por quê? Porque tudo que aconteceu na vida do André Valadão foram ofertas, foram bênçãos da parte de outras pessoas aí, né, na vida dele. Então, não tem como até mesmo a gente chegar em uma narrativa causar um descrédito ou fazer com que ele venha a ser denunciado como se tivesse enriquecido ilicitamente. Tá ok? Vamos aqui ver a senadora e irmã também Damares Alves, que é membra da igreja do pastor André Valadão, né? Ela vai aqui trazer a sua narrativa em defesa do pastor André Valadão. Tá ok, gente? E não deixa de deixar o seu like aí, tá, pessoal? Você que não é inscrito, se inscreva, ajuda o nosso canal aí, tá? E ative o sininho, porque temos vídeos aqui todos os dias. Vamos pro vídeo. A senadora Damares Alves defende o pastor André Valadão e a Igreja da Lagoinha. Presidente, eu nem ia falar, mas eu preciso fazer um esclarecimento e eu queria me dirigir ao deputado Paulo Pimenta e que ele não se sinta ofendido e nem peça o artigo 14. Deputado Paulo, o senhor, na sua fala, o senhor citou o pastor André Valadão. Ele é meu pastor, é meu amigo, conheço ele desde a infância. Eu espero que tenha sido uma citação aleatória, deputado, e não por ele ser um pastor assumidamente conservador, um pastor que tem uma posição política muito clara. Mas eu queria lhe explicar, deputado Pimenta, que os ricos também frequentam igrejas. A minha igreja é uma igreja que eu trabalho com humildes, com os pequenos, mas a igreja do André e dos irmãos Valadão são igrejas procuradas por homens e mulheres muito ricas. E essas pessoas merecem e precisam, muitas vezes, de atendimento espiritual. E eu acho normal um rico. Os pobres me dão de presente banana. A minha igreja é assim, eu ganho farinha, eu ganho banana, porque este é o meu público. Mas um rico fazer uma doação numa igreja não é crime. E quando a gente cita, deputado Paulo Pimenta, o nome de uma pessoa na CPMI, isso sai de uma forma tão absurda. Pastor André Valadão foi citado na CPMI. Eu precisava fazer esse registro. O André Valadão é um homem sério, é um menino extraordinário, um menino que fala de Jesus desde que ele tinha 3 anos de idade. Eu precisava fazer isso. Só citar para ficar no ar
A dúvida é muito ruim, deputado. Se o senhor tiver alguma dúvida, deputado Paulo Pimenta, de como funciona o nosso ambiente evangélico, eu ficaria muito feliz de sentar com o senhor, conversar. O senhor, lá no seu estado, tem muitos eleitores evangélicos. Eu sei que o senhor se relaciona com o povo evangélico. Nós temos algumas pessoas no nosso meio que nos envergonham? Temos. Mas, na grande maioria, os nossos pastores são homens e mulheres de Deus, e eu precisava fazer essa correção, eu precisava fazer esse registro, e quero transmitir a toda a Igreja Batista Lagoinha, que foi indiretamente citada aqui, meu abraço e meu carinho. Bom, gente, eu quero que você dê a sua opinião com relação a essas falas aqui, tá? Aonde foi citado a pessoa do pastor André Valadão, né? Como um homem como se tivesse prosperado ilicitamente. E ele tem uma grande trajetória. São anos e anos, né, ali como pastor, e muita gente, como foi dito aqui pela Damares, né, pela senadora Damares, que existe muitos ricos que vão ali em busca de uma direção, de uma palavra, de uma oração. E o pastor André Valadão é uma pessoa que tem se posicionado em relação a isso, né? Tem feito o seu papel, e também politicamente, também todos nós sabemos a posição dele, né? É um homem conservador, né? De princípios, e é da família. E não tem até mesmo como tentar atribuir uma argumentação para fazer com que ele venha a cair em descrédito. Tá? Eu quero que você dê sua opinião, tá, gente? Independente se ele é pastor ou não é pastor, o que interessa aqui, gente, que realmente a gente tenha caráter, uma boa índole, né? E quando vem alguém para citar e falar e fazer com que essa pessoa caia em descrédito, é algo que pode dar aí um problema sério, né, de justiça, como tentando acusar ou fazer com que ele seja citado, né, através da internet por muitas pessoas para causar um descrédito à pessoa do pastor André Valadão, tá, gente? Então, eu quero que você dê sua opinião, tá? A gente tem que ter cuidado naquilo que a gente vai falar, né? E existe, né, todo um sistema que investiga esse povo que prosperou, né, que enriqueceu, e todos nós sabemos que a pandemia foi a melhor fase da internet, né, onde muitos aí prosperaram, né, fazendo as coisas através de vídeos. E foi porque tinha mais gente em casa e assistindo, né? Porque como tinha quarentena, então as pessoas aí tiveram assistindo mais tempo vídeos aí para não ficar no tédio aí, ficava assistindo filme, vídeos no YouTube. E é isso, gente, tá? Então, muita gente prosperou vendendo cursos, fazendo com que as pessoas tivessem um ganho extra, né? Mas é isso, pessoal, tá? Eu quero que você dê sua opinião, tá ok, gente? Gente, eu quero agradecer a vida de vocês, a cada um aqui que tem nos ajudado, tá? E se você puder mais uma vez nos ajudar, deixe o seu like, você que não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal e ative o sininho, porque nós temos vídeo todos os dias, tá ok, gente? Deus abençoe e até o próximo vídeo.